Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo nós vamos comentar acerca de uma decisão do TST, do órgão máximo da Justiça do Trabalho, que condenou uma instituição bancária, um banco, a pagar uma pensão vitalícia no valor integral para uma trabalhadora. Essa decisão ela se torna muito interessante pelo contexto geral, porque envolve doença ocupacional e principalmente o estado de saúde como um contexto global dessa funcionária. Bom, os fatos que levou o tribunal, a justiça, a condenar o banco a um pagamento de uma pensão vitalícia no valor integral do salário era da seguinte maneira: essa trabalhadora entrou para trabalhar numa agência de banco e fazia uma carga horária extensiva, realizava horas extras. Com isso, ela teve um problema inicialmente ortopédico, né? Uma tendinite, uma bursite, né? Uma tendinite nos punhos, que gerava muita dor, e uma bursite nos ombros devido a movimento e principalmente a digitação. Fora esse problema, também ficou constatado através de perícia e através de prova testemunhal que ela tinha uma jornada, além de extensa, extremamente desgastante. Desgastante no sentido de cobrança de meta, cobrança de resultado, cobrança de âmbito geral. Enfim, ela tinha um desgaste também emocional, o que acabou gerando uma depressão, gerou crises de ansiedade e um estado geral de ansiedade. Bom, o processo se desenvolveu da seguinte maneira. Na primeira instância, o juiz considerou a doença ortopédica, né, o esforço repetitivo, o nexo de causalidade entre o exercício profissional e a patologia, o que dá direito, o que efetivamente dá o direito de uma doença, de uma indenização por doença ocupacional a uma pensão vitalícia. Nessa primeira instância, o juiz considerou somente a doença ortopédica. Então, por isso, deu lá um valor de pensão vitalícia no valor de 50% do que seria o salário dela. Essa decisão ela foi confirmada, ela foi repetida pela segunda instância, que também avaliou tão somente a questão ortopédica. A novidade dessa decisão, e porque ela se torna extremamente interessante sob o ponto de vista jurídico, é que no TST houve uma avaliação mais completa acerca do histórico através da perícia e que levou à condenação desse banco a uma indenização do valor integral do salário, uma pensão vitalícia, ou seja, eterna, né, para essa trabalhadora, de 100% referente ao seu salário. O que aconteceu? Nessa última decisão, o TST resolveu analisar a situação dela social com um pouco mais de profundidade. E aí ficou constatado o seguinte: ela de fato perdeu capacidade laboral devido a uma doença ocupacional com nexo de causalidade com o exercício profissional, de ordem ortopédica. Segundo o laudo, que é uma prova científica, ela perdeu 50% da sua força de trabalho. Por isso, o tribunal, a justiça de primeira e segunda instância, determinou que o valor da pensão vitalícia seria de 50% do valor do salário que ela recebia no banco. Pois bem, a partir da avaliação também que o banco contribuiu para as questões psiquiátricas, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, decorrente, né, da prova testemunhal, que era clara no sentido que essa funcionária era cobrada por meta, era cobrada por resultado, era constantemente forçada a realizar horas extras, houve um entendimento de que a incapacidade dela não era de apenas de 50%, mas sim de 100%, porque o conjunto dos fatores, o conjunto dos fatos, o conjunto das patologias levava ela a uma plena e total incapacidade para o trabalho. E por isso o TST reformou as decisões de primeira e segunda instância para dizer o seguinte: ela está totalmente incapacitada para o trabalho. Então, por isso, o banco deve arcar com uma pensão vitalícia de equivalente a 100% do salário dela. O que ficou comprovado? Que devido às duas circunstâncias, doença ortopédica e também as doenças psiquiátricas, que ela se tornou uma pessoa totalmente
incapacitada para o trabalho, e o que gerou uma obrigatoriedade ao banco, conforme a lei civil, o artigo 186 do Código Civil, estipular uma pensão vitalícia para ela no valor integral do seu salário. E é uma questão bastante lógica, em se tratando do âmbito jurídico. Ela perdeu 100% da sua capacidade, ela não vai conseguir trabalhar em outro lugar, realizando uma outra coisa, então nada mais justo que a reclamada, o banco, a empresa que gerou essa incapacidade produtiva para essa funcionária, que arque com uma pensão vitalícia para essa trabalhadora, conforme estipulou bem o TST. Então ela vai receber o equivalente a 100% do salário dela. Vamos imaginar que o salário dela era de R$5.000, ela vai receber mensalmente esse valor de R$5.000 para o banco de forma vitalícia. Obviamente que essa decisão ela se torna interessante porque houve uma dupla avaliação. Isso às vezes é desprezado, né? Principalmente doenças psiquiátricas. E é muito necessário que a partir da doença ocupacional seja avaliado o contexto total, porque é muito simples a gente alegar e falar, olha, essa pessoa perdeu 50% da capacidade laboral, ela ainda tem leves movimentos, ela consegue fazer alguma coisa ainda, então ela não é totalmente incapacitada. Agora, o que é preciso avaliar é que se essa perda de 50% não vai tirar completamente a competitividade dela no mercado de trabalho. Uma bancária que sempre trabalhou no sistema bancário, que não consegue mais digitar, por mais que ela tenha capacidade intelectual, por mais que ela tenha capacidade de fazer outra coisa, para o mercado de trabalho e considerando a idade que ela já tinha, ela é 100% incapaz. O banco tirou a competitividade dela de trabalhar em outro local e por isso a justiça andou por muito bem, de forma muito justa, decretou uma pensão vitalícia no valor integral do salário dessa funcionária. Por quê? Porque apesar de, mesmo que a gente considerasse que ela não perdeu 100% da sua capacidade, o conjunto de fatores, a sua idade, tirou completamente a competitividade dela para arrumar outro trabalho. Se ela não vai arrumar outro trabalho, o que deve ser interpretado é que ela perdeu totalmente a sua capacidade laboral. E com isso, a indenização, obviamente, de pensão vitalícia deve corresponder acertadamente a 100% do salário dela. Outro ponto bastante interessante, obviamente, que nós não comentamos nesse vídeo, é que além dessa pensão vitalícia, que é o dano material, fatalmente este banco também foi condenado a pagar a essa trabalhadora uma indenização por danos morais decorrente dessa incapacidade, desse nexo de causalidade entre a doença e o exercício profissional. Quer saber mais sobre esse tema? A gente pede para que vocês se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube e também nos siga no Instagram, no @saberalei. Um forte abraço e até um próximo vídeo.